Oi, Machado, boa noite. Você Boa está noite, bem? Eduardo. Estava com um probleminha aqui, acho que já está sanado. Beleza. Ah, que bom, que bom. Uma alegria muito grande poder continuar contigo. Na verdade, nós iniciamos um bate-papo na semana passada que ficou pela metade, porque nós estávamos tratando um pouco dos impactos da pandemia da Covid na economia e nós tínhamos definido que nós iríamos falar sobre Brasil e mundo. Acabou que nós ficamos 1 hora falando sobre Brasil e o tempo foi pouco e não deu tempo de entrar na discussão da crise mundial. E nós combinamos uma nova live para hoje. Então a ideia, o Daniel Berg, que é diretor do eixo de empreendedorismo e negócios do Aviva também, presente. Obrigado, Daniel. Então a ideia de hoje, Machado, é a gente olhar um pouco justamente para a questão do impacto da pandemia na economia mundial. Mas antes de qualquer coisa, Machado, eu queria só fazer um pequeno introito, porque ontem saiu um dado da Secretaria do Tesouro Nacional de algo que a gente comentou na semana passada, que é um dado muito preocupante. Então, o Mansueto Almeida, ele anunciou uma estimativa de um déficit público para o Brasil da ordem de 9% do PIB para esse ano, algo em torno de 700 bilhões de reais. Isso é assustador. Então é aquela terceira onda de impacto que a gente conversou na semana passada, e enfim, eu acho que é um dado que a gente está repercutindo desde a semana passada, mas o que nós estamos observando é um momento muito singular, é uma crise diferenciada, aquilo que a gente falou na semana passada, talvez seja a mais intensa crise mundial deste século, não sei se vai superar a Grande Depressão de 1929, mas isso somente o tempo, a história vai poder dizer isso, mas certamente essa crise ela é mais intensa pelo que nós estamos observando, que a crise do subprime em 2008. A crise do subprime em 2008, para aqueles que lembram, teve início justamente nos Estados Unidos com a questão dos títulos podres do setor do imobiliário norte-americano. Setor imobiliário norte-americano, que acabou gerando um efeito dominó no sistema financeiro mundial. Essa crise ela não tem uma origem no sistema financeiro. Essa crise ela tem uma origem justamente numa pandemia mundial. Que acabou decretando lockdown em várias partes do mundo, e nesse debate é muito curioso, porque normalmente quando a gente analisa as crises, por exemplo, o choque do petróleo da década de 70, foi um choque de oferta. Ou nós já tivemos alguns choques de demanda, mas essa crise é uma crise gêmea, porque ela impacta tanto a oferta quanto a demanda. Perfeito. Mas ela teve um epicentro inicial, pelo menos aquilo que nós iniciamos o ano conversando, ela começou numa província chamada Wuhan, na China, impactou inicialmente a economia chinesa e como que no efeito dominó vem impactando as economias ao longo dos últimos meses. Então eu queria dividir contigo essa conversa em 3 momentos. Eu queria falar inicialmente da tua avaliação sobre a crise econômica na China. A China vem sendo um importante motor de crescimento da economia mundial nos últimos anos, então aquilo que acontece na China tem uma repercussão mundial. Depois eu quero entrar contigo na análise dos impactos na Europa e caminhar para a análise nos impactos nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo. Então, o que impacta a economia americana também tem um impacto significativo na economia mundial. Então, eu queria... Posso só começar pegando um gancho, e antes da gente entrar no internacional, comentar mais 2 aspectos do Brasil antes da gente ir lá para fora. Você já falou da questão fiscal, que o Mansueto abordou. Hoje, nós estamos vivendo sob o impacto de uma nova demissão no Ministério, a segunda demissão em menos de um mês do ministro da Saúde em plena pandemia, o que é assustador. E nesta semana saiu um artigo no Valor da Maria Clara do Prado, muito interessante, que aborda um tema que pouca gente vem abordando. De agosto para cá, o Brasil já queimou 1/6 das reservas internacionais. Então, quer dizer, não só a situação está se agravando rapidamente no plano fiscal, no plano cambial, o dólar está crescendo e nós estamos queimando reservas. Claro que o pessoal que toca a economia deve ter estabelecido um limite. Vamos deixar baixar até tal coisa
e a gente depois vê se tem que mexer. Mas você vê que a crise ela vai pegando pelas bordas e daqui a pouco pegou a economia como um todo. É só esse fato. Depois a gente vai para o resto do mundo. Inclusive ontem teve um dado que saiu da questão da valorização do dólar frente às economias, às moedas nacionais. Uhum. E comparativamente, um dado que chama a atenção, comparativamente, a valorização do dólar em relação aos países chamados de emergentes, que eu não gosto de usar essa palavra de emergente, eu gosto de usar a palavra subdesenvolvido, porque nós somos, na verdade, subdesenvolvidos, tem um dado que é impressionante, porque quando a gente fala no Brasil, o que tem de singularidade no Brasil? Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise econômica e, junto disso, uma tempestade perfeita com uma crise política. Inclusive, repercute internacionalmente a instabilidade política no Brasil. Perfeito. Então, isso tem um impacto direto no câmbio. Quando a gente olha a valorização do dólar, e é natural que numa situação de instabilidade, de incerteza, haja aquilo que a gente chama de corrida para ativos de maior liquidez, e um dos ativos de maior liquidez que nós temos é o dólar, em função de ser a moeda da maior economia do mundo. Então há uma corrida para a economia norte-americana que faz com que haja uma procura pela demanda por dólar. A demanda por dólar aumenta. Então o dólar tem se valorizado em relação a todas as moedas no mundo. Entretanto, quando a gente analisa uma cesta de moedas, que a gente olha, a maior valorização é frente ao peso argentino. É algo em torno de 54% a valorização do dólar em relação ao peso argentino. A segunda maior valorização é em relação ao real, em torno de 46%. E aí você tem um gap, é impressionante, Machado, é um gap. Você tem o peso argentino, o real, e você tem lá 16%, 14%, 13% as demais moedas dos países emergentes. O que ajuda a explicar isso? A nossa instabilidade política que tem feito com que haja uma fuga dos investidores do Brasil. Então isso ajuda a explicar também por que nós estamos queimando reserva, em grande parte para tentar segurar também essa desvalorização. Há uma intervenção, nós temos um câmbio flutuante, mas é aquilo que a gente chama na economia de flutuação suja, né? Porque de vez em quando o Banco Central injeta para amenizar, até porque isso tem um efeito na indústria que é trágico. Grande parte da indústria nacional depende de insumos importados, depende de máquinas e equipamentos importados. Então, quando há uma desvalorização do real frente ao dólar, isso gera um efeito na indústria e gera um efeito inflacionário, que nós deveremos sentir lá na frente um pouco esse impacto inflacionário, principalmente do setor produtivo, que depende de insumos e depende de equipamentos, máquinas importados. Mas vamos lá, eu quero te ouvir, Machado, começando, tá rindo aí, né? Eu quero te ouvir um pouco, como é que está avaliando a situação da economia chinesa, como é que estás vendo o impacto da pandemia na economia chinesa, que eu, de antemão, depois da tua fala, eu quero fazer um bate-bola contigo, porque para mim chega a ser impressionante o que é a China hoje. Bom, você tem um impacto, vamos dizer assim, econômico imediato, que é profundo, né? O resultado apresentado pela China no primeiro trimestre é algo que contrasta com o desempenho da China nos últimos 30 anos. Algo absolutamente esperado em função dela ter sido não só a origem, o epicentro, como o primeiro país a enfrentar diretamente os desafios, os efeitos da pandemia. Porém, a China tem uma capacidade de recuperação muito grande. Ela já mostrou uma capacidade de reação à pandemia muito grande, o que é compreensível num país que faz aquela combinação de abertura econômica com nenhuma abertura política. É claro que é mais fácil você controlar quando você mantém a política ali, um controle rígido, mão de ferro. Eles isolaram as cidades que tinham alguns problemas, puseram lá um sistema de isolamento muito rígido e, ao que tudo indica, eles conseguiram rapidamente superar aí o problema. Hoje o problema é muito maior nos outros países do mundo do que na China. Então, a China recuperou isso muito rápido. Vou até antecipar a minha decisão, minha mulher está na minha frente, ela tem uma opinião diferente da minha, ela acha que isso aqui é uma armação da China para o mundo, eu não acredito nisso. Talvez eu seja ingênuo demais,
mas não passa pela minha cabeça alguém criar em laboratório um negócio desse para matar a gente no mundo inteiro para sair ganhando economicamente. Pode ser que o erro seja meu, que ela esteja certa, mas não passa pela minha cabeça. Como você sabe, eu trabalhei com o Recupero, eu trabalhei com vários embaixadores, na cabeça deles isso também não passa. Tanto que eles ficaram muito inquietos, muito apreensivos com a reação do nosso ministro de Relações Exteriores, que fez ataques à China, à Organização Mundial da Saúde. Eles acham que isso é absolutamente irrelevante e inadequado para o momento que nós vivemos. Então, muito bem. A China, portanto, enfrentou bem a questão da pandemia. Eu estou aqui com o quadro atualizado. A China não está entre os 10 maiores em nem número de casos e nem número de mortes. E esse quadro é muito mentiroso, porque você olha ali, o Brasil está lá na 7ª, 8ª, num é 7º, no outro é 8º, mas se você trabalhar em relação ao número de habitantes, a situação do Brasil é terrível. Tá? A situação do Brasil só se compara dos Estados Unidos, tá? Porque os outros países que tiveram um número de mortes muito alto já superaram, quer dizer, a relação por 1000 deles era muito pior do que a do Brasil. A Bélgica é a pior delas. A Bélgica é um país pequeno, que tem poucos habitantes, que teve 9.000 mortes. A Bélgica teve um número de casos absolutamente desproporcional à sua população. 55.000 casos com 9.000 mortes. Então, se você for comparar em relação ao número de habitantes, o caso da Bélgica talvez seja o pior do mundo. Mas, uma taxa de mortalidade extremamente elevada também, né? Extremamente elevada. Claro, a população belga tem um percentual de idosos muito grande. O atual embaixador do Brasil junto à União Europeia, que está morando em Bruxelas, é amigo meu pessoal, e logo que aconteceu o negócio, eu entrei em contato com ele para saber se com ele estava tudo bem, com a família dele. E ele me mandou um quadro, isso faz o quê? Mais ou menos um mês, que já mostrava que na relação por habitante a Bélgica era o primeiro lugar. E ele me explicou que na Bélgica muitas mortes estavam acontecendo em asilos de idosos. Como os hospitais não estavam em condições mais de atender, as pessoas morriam nos asilos, não eram sequer hospitalizadas, internadas. A gente ouviu uma notícia também nos Estados Unidos, que foram buscar um morto num asilo, chegou lá e tinham mais 16 mortos. A China, então, praticamente já superou a questão da pandemia e ela é hegemônica na questão mundial, questão econômica mundial. Até porque hoje, quem é o país que tem mais problema? É o único que tem condições de concorrer com a China. Claro que em termos per capita, em termos de renda per capita, os Estados Unidos está muito na frente da China, mas em termos de PIB absoluto, quem mais se aproxima dos Estados Unidos é a China. E os Estados Unidos hoje é o centro da pandemia, está com 1.440.000 casos, com 88.000 mortos, mais do que o dobro do segundo lugar. Então, os Estados Unidos ainda está enfrentando vigorosamente a questão da pandemia. Não bastasse, é ano eleitoral nos Estados Unidos, isso sempre implica numa diversidade de interesses, numa diversidade de atenções. O Trump, que dava como certa a reeleição, o quadro mudou completamente com a pandemia. Então, os Estados Unidos, provavelmente, no curto prazo, não vai poder fazer frente a essa retomada do protagonismo da China. E aqui eu vou te contar uma coisa muito que eu vivi de perto e que mostra bem a força da China. Em 2011, eu fui participar de uma conferência internacional em Portugal. Foi o melhor convite que eu já tive na vida, uma conferência super badalada. Cada conferencista estrangeiro tinha um Lexus com chofer à disposição, um monte de cara lá, ultra importante. O Nouriel Rubini estava lá, o Francis Fukuyama estava lá. Muito bem. Esses caras eram speak masters, né? Eles falavam sozinhos. Mas o evento era feito de 4 painéis, cada painel com 6 palestrantes, um coordenador, né? E cada um tinha 9 minutos para falar. Eles faziam questão de que isso fosse respeitado absolutamente para dar tempo de perguntas à plateia. Eu fui assistir a primeira sessão, eu não era da primeira sessão, só para ver se o negócio dos 9 minutos era para valer. E eu vi que era.
Nessa primeira sessão tinha um chinês e mais 5 caras importantes. Quando abriu para a pergunta, todas as perguntas foram para o chinês. A ponto do coordenador chamar a atenção da plateia de que os outros painelistas também estavam abertos para perguntas. Bom, isso foi no primeiro dia à noite, foi a única sessão. A minha era a primeira do dia seguinte. Bom, passei a madrugada ensaiando para caber nos 9 minutos, falando na frente do espelho. Quando eu cheguei no dia seguinte, fiz minha palestra. Na minha sessão tinha um cara da Irlanda que participou daquele filme que fez um sucesso aí grande depois da crise de 2007, 2008. Tinha um cara da London School of Economics, tinha um cara importante lá dos Emirados Árabes. Bom, todos eles falaram os 9 minutos. Quando abriu para a pergunta, todas para mim. Por quê? Porque o Brasil era a bola da vez. Tinha superado muito rapidamente os efeitos da crise, tinha recuperado, em 2010, que era o ano anterior, tinha tido um crescimento muito expressivo e ainda não tinha dado a reversão que aconteceu a partir do ano seguinte. Então o Brasil estava num momento ultra favorável. Era a China e o Brasil, na época, era o segundo país que mais recebia investimento direto estrangeiro. Mas eu ainda brinquei, porque depois quem estava do Brasil nesse evento era o Roberto Macedo e o Jorge Landau. Eu brinquei, ainda bem que a gente não fez parte do painel do chinês, porque senão ninguém ia dar bola para o Brasil. Mas fora a China, que era o carro-chefe da economia mundial, o Brasil chamava muito a atenção. Muito bem, a China continuou, se bem que a China, depois disso, passou a crescer abaixo do que vinha crescendo. A China cresceu em torno de 10% ao ano, de 1979 a 2009. A partir de 2009, ela passou a crescer em torno de 6,5% ao ano. Tanto que se criou uma expressão novo normal. Agora tem um monte de gente falando qual vai ser o novo normal do mundo. Esse novo normal surgiu para caracterizar o crescimento chinês, 4 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 30 anos, mas convenhamos, para um país que tem um PIB igual ao da China, crescer a 6,5% é um resultado que eu queria ter perto disso no Brasil. E nós não estamos... Eu me lembro quando teve esse processo de ajuste na economia chinesa, eles ficaram muito preocupados com essa queda na taxa de crescimento econômico de 2 dígitos para 6,5%. Quer dizer, você crescer mais de 20 anos a 2 dígitos percentual é um milagre econômico. É um fato realmente... Poucos países na história... O Brasil foi um deles que cresceu na década de 70, passou por um período... Exatamente. É um fato extraordinário. Então, quer dizer, eu tenho 1000 restrições à China com relação ao controle político. Jamais eu vou falar que eu queria que o Brasil voltasse a alguma coisa parecida. Eu sou democrata por essência, mas eu reconheço que no plano econômico eles vêm dando um show. Claro que eles passaram por problemas também, eles passaram por 100 anos de humilhações depois da Guerra do Ópio, mas a partir do momento que o Deng Xiaoping promoveu lá a abertura econômica, estabeleceu novas metas, eles vêm buscando isso daí de uma forma impressionante. Os planos quinquenais são seguidos, realmente é impressionante. O que chama atenção na China, por exemplo, é justamente essa lógica de pensar, primeiro, eles têm um projeto de nação. Eles têm um projeto de tornar a China a maior economia do mundo. Eles trabalham estrategicamente para transformar a China na maior economia do mundo e desbancar os Estados Unidos. Inclusive, nesse momento de pandemia, o que você observa é quando os ativos internacionais estão se desvalorizando, os chineses estão investindo pesadamente em setores estratégicos de infraestrutura na América Latina, na Europa, enfim. É impressionante o que é que a China está fazendo. O que me chama a atenção na China, Machado, por exemplo, no meio de toda essa pandemia, quando se discute, por exemplo, recessão nos Estados Unidos, quando se discute recessão na Europa, quando se discute o tamanho da queda do PIB na América Latina e no Brasil, e há uma divergência se nós vamos cair 2%, 4%, 6%, já tem maluco falando em uma queda de 11% por aí, a China projeta um crescimento de 3,5% para esse ano. Isso é algo, no meio da, talvez, a maior crise econômica dos últimos 100 anos, isso é algo espantoso, assustador, ou seja, o tamanho da vitalidade da economia chinesa.
E isso depois de apresentar um crescimento negativo no primeiro trimestre. Portanto, eles estão apostando numa reversão e numa recuperação muito vigorosa no restante do ano. Você levantou uma questão muito interessante, que é essa estratégia de investimentos da China no mundo. Uma coisa bacana que eu sei que você faz, e eu faço também nas minhas lives, é a gente sugerir leituras. Existe um livro chamado O Vencedor Leva Tudo. É de um economista que foi aí de algum organismo multilateral, não sei se é Banco Mundial, um deles. Está traduzido para o português, não deve estar esgotado. Quem me recomendou esse livro foi o nosso amigo comum, lá do Conselho Federal de Economia, o baiano lá, como é que é? Foi presidente do nosso conselho. O Paulo? O Paulo Dantas. Paulo Dantas. Eu li esse livro e fiquei impressionadíssimo. E, claro, você pode questionar, falar assim, mas isso é interesse, isso é aproveitar, é explorar país fraco. Fala muito da exploração, de como eles estão ganhando terreno na África, mas também na América Latina, em vários países. E aí eu falo, meu filho, no jogo da economia mundial, não tem essa, quer dizer, eles estão fazendo investimentos e estão fazendo contrapartidas. E é efetivamente tudo estratégico, é tudo dentro de um pensamento, tudo faz parte de um plano. E lá, até em função do domínio do Partido Único, eles dão continuidade aos planos, né? Pode mudar o primeiro-ministro, pode mudar o presidente, mas o plano continua sendo seguido. Você tem lá, como é que se diz, as reuniões periódicas, eles revêem, atualizam, mas eles dão sequência na espinha dorsal. O grande problema também que nós temos no Brasil é uma descontinuidade administrativa terrível, né? E isso explica, em parte, esse negócio de voo de galinha que nós temos tido aí há várias décadas. Fazendo um comparativo, né, é possível fazer um mutatis mutandis, né, fazendo um paralelo da China com o que foi a Inglaterra no final do século XIX, ou seja, a Inglaterra, naquele momento, como maior economia do mundo, investia pesadamente em setores de infraestrutura. Você tem o boom do sistema ferroviário naquele momento, com o objetivo de quê? Com o objetivo de viabilizar o setor comercial inglês. A Inglaterra vivia muito do comércio e do sistema financeiro. A China está mais ou menos fazendo isso, ou seja, quando a China investe no Brasil, a China não está investindo no Brasil com o objetivo de industrializar, de verticalizar a produção, de gerar emprego e renda. A China está com o objetivo na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, com o objetivo de garantir fornecimento de insumos estratégicos para o seu desenvolvimento. Então, o que você observa na China, é muito claro para mim, fazendo um paralelo com o Brasil, a última vez que o Brasil teve um projeto de nação foi ali no período que vai ali da década com Juscelino Kubitschek até o segundo PND. Exato. Com a redemocratização, nós caímos numa armadilha do conjunturalismo. Nós olhamos por curto prazo o tempo todo. Nós somos reféns, fundamentalmente, desse medo, desse pavor, que tem sentido da hiperinflação. E nós calibramos de uma forma, eu acho, muito errada as políticas macroeconômicas, que muitas vezes acabam sacrificando o desenvolvimento da indústria nacional. Não é à toa que desde 1985 nós vivemos no Brasil um período de desindustrialização e reprimarização da economia. Quando Sarney assume a presidência da República, o setor industrial respondia por em torno de 22% do PIB brasileiro. Quando a Dilma passa para o Temer, quando o Temer assume, o setor industrial respondia por menos de 9%, e com uma tendência cadente. Nós temos problemas na taxa de juros, nós temos problema na competitividade, nós temos problemas no câmbio. O câmbio, durante muito tempo, foi o maior inimigo da indústria brasileira. Enquanto que a China, a gente sabe disso, e eu queria que você comentasse com isso, a China, ela manipula o câmbio de uma forma muito favorável para a indústria chinesa. Ao mesmo tempo, o Estado chinês tem um projeto de nação. Aliás, não é nem um projeto de nação, tem um projeto mundial. Tem um projeto de se tornar a maior economia do mundo. Quais são os mecanismos, Machado, que tu vê na China? De que forma o Estado opera na China? Até para a gente fazer um contraponto com o Brasil. Vamos lá. Quem está nos acompanhando aqui, grande abraço a Denise Kassama, lá do Conselho também, lá do
do Amazonas. Olha, Benício do Amazonas está olhando a gente aqui. Grande abraço, Benício. Como diz o paraense, está espiando a gente. Eu vou aí analisar, já fazendo um pouco de contraponto. Quando você fez aquele primeiro comentário, antes da gente entrar no internacional, falando do Brasil, e a gente falava da desvalorização do real, se o setor industrial está desesperado por causa da importação de insumos, o setor do agro não está tão triste, não, porque o setor do agro está exportando muito e para a exportação esse câmbio está muito favorável. Exatamente, é verdade. Então, inclusive, nós vamos ter uma super safra esse ano, né? Mais uma super safra. Com toda a crise econômica, mais uma super safra. Por isso que você pega todos os indicadores aí da economia, o único que não está ruim é o da balança comercial, que começou o ano ruim, se projetava um déficit até o meio do ano e, no entanto, reverteu nos últimos 2 meses, porque o mundo continua precisando comer, apesar da pandemia. E o Brasil hoje é um grande exportador. Os Estados Unidos está enfrentando dificuldades, então o Brasil está surfando nessa onda. Mas, muito bem. Quando eu falo que a coisa da China é preocupante, que eu não defendo aquele modelo, é porque os chineses manipulam o câmbio e manipulam outras coisas. Então, todas as informações que a gente tem da China, a gente tem que considerar com o pé atrás. Esse número de casos e mortes da China, mesmo eu tenho cá dúvida. Será que é isso mesmo ou será que é diferente? E eu senti isso na pele. Porque em 2009, eu levei um grupo de estudantes da FAAP numa missão estudantil para a China. Na véspera da gente embarcar, ocorreu lá uma revolta numa região ali do sul da China, que acho que é a única, como é que se diz? Lá eles são divididos em províncias, é a única província chinesa que tem uma maioria muçulmana, é dos uigures. E os uigures se revoltaram e as notícias saíram no Brasil, e na véspera do nosso embarque, diversos pais me ligaram para perguntar, será que eles podem ir? Será que não é perigoso? Eu falei, não, gente, a gente não fica sabendo, mas tem um monte de revolta localizada na China que acontece frequentemente. Mas elas são localizadas, o governo vai lá e segura no lugar deles. Não deveremos ter problema. Eu também tenho um pouco de medo, mas eu não vou voltar atrás agora. Bom, viajamos. Chegamos lá em Pequim, no primeiro dia, eu botei na internet lá, no Google, e procurei. E saiu informação. A partir do segundo dia, não aparecia nada. Não tinha nenhuma informação sobre a revolta dos uigures. Você entendeu? Então, quer dizer, eles controlam, eles manipulam, eles têm um controle com a mão de ferro. Agora, isso não desmerece o que eles estão conseguindo no plano econômico. Tá? Acho que a história tem muito a ver, você adora a história também. Esses 100 anos de humilhação foram terríveis para eles. Mao, quando fez a Revolução, e Mao não conseguiu bons resultados, pelo contrário, o final do Mao é terrível, com a Revolução Cultural, não sei quantas mortes, a economia andou para trás. 50 milhões estimados. 50 milhões de assassinatos estimados na Revolução Cultural Chinesa. Pois é, mas qual era a lógica do Mao? Nós nunca mais vamos passar pela humilhação que nós passamos nos últimos 100 anos. Então, quando depois Deng Xiaoping assume o poder, claro, ele revê uma série de coisas, abandona aquele negócio, abre a economia, mas essa mentalidade dele de reconquistar o terreno perdido e com planos muito bem definidos, que são periodicamente revisados, e agora mesmo, quer dizer, com a pandemia, a gente perdeu um pouco de foco, mas eles estão com um plano em curso, tá? Que é a nova rota da seda, estou falando o nome em português. Que é o Belt, não sei o quê, mas é exatamente isso. Tem muito claro o que os caras pretendem. E quando você sabe para onde você vai, chegar lá é muito mais fácil do que quando você não sabe o que você vai. Agora, Machado, é muito curioso em relação ao que você está colocando aqui, até fazer uma... Você falou em história. Existem alguns historiadores contemporâneos, do ponto de vista da historiografia econômica, que vem fazendo o seguinte debate. Na verdade, durante muito tempo, a China sempre foi a maior economia do mundo. Então, quando você tem ali o processo da Revolução Industrial na Inglaterra, naquele momento você tinha 2 grandes economias do mundo, porque a nossa historiografia econômica sempre foi uma historiografia econômica do ponto de vista eurocêntrico. Se olhou muito para o processo de desenvolvimento da Europa.
Mas quando você tem a Revolução Industrial ali, você tinha duas grandes economias do mundo que respondiam por mais da metade da produção industrial naquele momento. Você tinha a China e você tinha a Índia. A Índia era a maior produtora têxtil do mundo e a China a maior economia do mundo durante muito tempo. Inclusive, existem alguns historiadores, alguns economistas que olham para a historiografia econômica que já estão ensaiando a seguinte tese: o que nós vivemos da Revolução Industrial até o início do século XXI, na verdade, foi um período de exceção histórica, onde você teve a ascensão da Europa e depois dos Estados Unidos. Mas, de um ponto de vista, quando você olha para mais de 1000 anos, a China sempre foi a maior economia do mundo, estaria recuperando agora esse protagonismo de maior economia do mundo. Inclusive, outra coisa, né, Machado? A gente fala muito que a China vai superar os Estados Unidos nos próximos 10, 15 anos. Mas os indicadores econômicos mostram que em 2050 a maior economia do mundo vai ser a Índia, e não vai ser a China, vai ser a Índia. Ou seja, nós precisamos olhar o que está acontecendo na Ásia, sobretudo China, Índia, Coreia, porque esses países, de alguma forma, estão passando por um processo de desenvolvimento econômico que ainda é desconhecido por nós, mas chega a ser assustador do ponto de vista da vitalidade que eles estão apresentando. Perfeito. Aliás, você levanta uma questão. Desde que o novo normal passou a vigorar na China, quem assumiu o protagonismo como o país que mais cresce no mundo foi a Índia. A Índia, exatamente. A Indonésia quase ali, ou seja, realmente esse crescimento da Ásia, o Recupero há muito tempo, eu trabalhei com o Recupero durante muito tempo, ele me chamava a atenção. Ele falava: Machado, preste atenção em 2 fenômenos. Eu falei: quais são, embaixador? Ele falou: no plano econômico, o mundo está cada vez mais indo para a Ásia, para uma parte da Ásia. E no plano político, aí, questão preocupante, a agenda vai ser cada vez mais dominada pelos problemas da islamização da agenda. Ele falou: aquilo lá é uma guerra sem fim. Eles não sabem o que fazer, eles não sabem como resolver, e aquilo vai ter algumas ramificações. Em algum lugar a questão vai ser de briga de tribos, em outro lugar vão surgir fenômenos que já estavam superados. E vejam como o embaixador enxergava longe. Ele falava assim: tudo isso vai ter impacto na economia mundial. Agora, Machado, olha só. Só para dizer... Só para completar, e você já entra. E ele me falava, 2 anos depois, surgiu aquele problema da pirataria no chifre da África. Ali é a fronteira, África-Ásia. Aí eu falei: embaixador, isso é um dos reflexos que eu falava? Veja só, hoje o comércio mundial, que nos últimos anos vinha crescendo muito acima da produção mundial, começa a enfrentar problemas. Fechamento de fronteiras, o problema dos caras fugindo, tirando a rota desse negócio do chifre da Ásia. Então é impressionante como ele anteviu isso que estava acontecendo. Mas essa questão do crescimento ali na Ásia, e ele falava basicamente China, Índia e Indonésia, são os 3 países que estão protagonizando. Agora, olha só uma coisa que eu me lembrei agora, que tem a ver com essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Quando eu fiz o meu doutorado em economia na Unicamp, ali por volta do início do ano 2000, eu entrei no mestrado em 2002, terminei o doutorado em 2007. Já existia naquele momento o fenômeno China. A China já estava sendo observada naquele momento como sendo uma economia com grande dinamismo. E eu me lembro que naquele momento existia um grupo de pesquisa na Unicamp que estava relendo as teses do Max Weber para tentar entender o dinamismo chinês. E, bom, Max Weber, para nós que somos economistas, eu não sei a razão, honestamente, mas o Max Weber foi muito colocado de escanteio pelos economistas. Quando a gente fala era dos aula grandes... de sociologia. Exatamente. Era sociologia, não era nem pensamento econômico. Exatamente. Quando a gente fala nos grandes pensadores da economia, a gente vai lá no Marx, no Keynes, no Schumpeter, alguns como a Unicamp inclui o Kalecki ali no meio, mas o Weber não é citado. Eu comecei uma pesquisa ano passado sobre o impacto da reforma protestante no desenvolvimento do capitalismo,
E eu estou, nesse momento, fazendo uma imersão no Max Weber. Já conversei contigo, inclusive, algumas vezes. Inclusive, escrevi um capítulo do livro que você lançou sobre o Max Weber, claro. Ano passado. E é impressionante porque o Max Weber ele vai fazer uma discussão ali naquele momento, havia toda uma discussão com Werner Sombart, por exemplo, com Gustav Schmoller, sobre o que explicava o dinamismo da economia capitalista europeia. Ou seja, por que o capitalismo surgiu na Europa? E eles vão, o Weber principalmente, ele vai caminhar para a questão cultural, fundamentalmente para a questão da ética protestante. Ou seja, para o ascetismo calvinista, uma explicação do desenvolvimento justamente das raízes culturais do capitalismo na Europa. E ele faz um paralelo com a China, ele faz um paralelo com a Índia, ele estuda as grandes religiões mundiais. Mas naquele momento que eu fiz o doutorado, já havia um grupo de pessoas, pesquisadores na Unicamp, estudando Weber para tentar entender o dinamismo chinês. Ou seja, eu entendo que mais do que nunca nós precisamos trazer o Weber de novo para a agenda. Max Weber precisa ser estudado nas faculdades de economia. Por quê? Porque nós escrevemos um artigo recentemente, eu e você, inclusive para o centenário agora, um livro que vai sair em relação ao centenário do nascimento de Celso Furtado, onde nós discutimos a questão da cultura. Inclusive, como o Furtado, ele utiliza-se da cultura como elemento explicativo para o subdesenvolvimento. O Weber já fazia isso, o Weber já utilizava a cultura. E quando você traz a questão da discussão do islamismo, você tem um autor, por exemplo, o Huntington, ele tem um livro ali na década de 1980, década de 90, que ele vai trabalhar com o impacto e já previa que haveria um colapso na economia europeia justamente em função do processo de crescimento do islamismo na Europa. Esse crescimento do islamismo na Europa acabaria servindo, na visão do Huntington, como um entrave para o crescimento econômico europeu. E o que nós estamos vendo na Europa hoje é isso. Ou seja, há uma disputa cultural, cultura importa. Eu queria que tu fizesse esse paralelo da questão da cultura, justamente para a gente entrar justamente na questão da Europa, porque que nós estamos observando hoje, a Europa está vivendo por um período recessivo extremamente delicado, e eu queria saber como é que tu estás observando isso, até para a gente poder fazer um diálogo. Nós estamos aqui há quase 40 minutos falando de China, e muito provavelmente a gente não vai conseguir chegar nos Estados Unidos, mas já fica uma boa desculpa para sexta-feira que vem a gente falar sobre a economia americana. É bom, porque na quinta-feira eu vou promover, o Instituto Fernando Brodel vai promover um webinar com o Paulo Sotero, que há 30 anos está nos Estados Unidos e ele é o fellow do Wilson Center. Então, ele vai falar exatamente sobre o efeito da pandemia nos Estados Unidos e na eleição americana. Então, eu vou estar com algumas informações muito fresquinhas para falar dos Estados Unidos, melhor que seja semana que vem. Mas vamos falar disso daqui. Você falou do Max Weber. Perfeito. E nós escrevemos esse artigo para o livro lá do Centenário do Furtado, trabalhando também com outros dois autores que consideram a cultura fundamental para o desenvolvimento. Um que você tem estudado demais, que é o Douglas North, e o Amartya Sen. Eu fiz esta semana uma live com a Cláudia Leitão, que foi a criadora e primeira gestora da Secretaria de Economia Criativa, e ela chama atenção para um negócio interessante. Os dois gurus no mundo da economia criativa são anglo-saxões. Quer dizer, é um canadense, o Richard Florida, e um inglês, o John Hawkins. Ela fala assim, o Celso Furtado já falava disso muito antes desses caras. Aliás, o Celso Furtado tem um livro chamado Criatividade e Dependência na América Latina. América Latina. Exatamente. Então, vejam como o Celso Furtado era um cara que enxergava à frente do tempo dele, o que é um mérito de pessoas iluminadas, extraordinárias. E você tem razão, quer dizer, a questão cultural é fundamental. Quando eu me referi àquele negócio dos 100 anos de humilhação que a China passou, a Cláudia... Como é que é o nome dela? Acho que é Cláudia Trevisan, que foi correspondente, primeiro da Folha, depois do Estadão, na China. Ela passou vários anos lá, escreveu livros sobre a China. A epígrafe do primeiro livro dela sobre a China é a seguinte: na época do Napoleão, um dos comandados do Napoleão teria perguntado ao Napoleão, comandante,
como é que vai ficar a hora que os chineses acordarem? Ele falou, deixa os caras dormindo, porque a hora que esses caras acordarem, eles vão chacoalhar o mundo. Exatamente, o que você falou, a gente estudou muito a história a partir de uma perspectiva eurocêntrica, ocidentalizada, mas a importância da China na história é muito grande. E ela está retomando isso. E nesses países todos do Oriente, a fundamentação cultural e até religiosa é muito forte. É preciso estabelecer aí uma fronteira. Não é a mesma, porque num lugar é o shintoísmo, no outro lugar é o budismo, no outro lugar, mas tem uma fundamentação muito forte. E eu acho que, se não o modelo, isso explica, em grande parte, a tenacidade com que eles estão buscando essa reconquista de espaço na economia mundial. Machado, tu falaste uma questão de divulgação de livro. Inclusive, eu estou lendo esse livro aqui, não sei se você já leu, você já leu, que é de um autor norueguês chamado Kenneth Pomeranz. Olha só o título do livro. Vou ler para você. Eu mandei buscar, esse livro não tem aqui no Brasil, eu mandei buscar direto da terrinha, lá de Portugal. Vou ler para você. O nome do livro, esse livro virou um clássico na historiografia econômica, tá? O nome do livro é A Grande Divergência. A China, Europa e a construção da economia mundial moderna. A tese desse autor é justamente aquilo que eu te falei. Ou seja, a China sempre foi a maior economia do mundo. Ela deixou de ser por um período curto, 200, 300 anos, mas está retomando. Então, eu faço questão até de recomendar isso aqui. Eu mandei buscar pela Amazon, tá? Esse livro aqui eu já li, ele é muito bom, esse livro aqui. Kenneth Pomeranz aqui, ó, dá para ver aí? A Grande Divergência. A Grande Divergência. A China, a Europa e a construção da economia mundial moderna. Eu posso depois tirar uma foto, deixar no Instagram e deixar no Facebook para quem tiver interesse em pesquisar esse livro também. Eu tinha um outro livro para recomendar aqui, mas eu estou me perdendo já aqui na minha mesa, aqui, que é tanto livro na minha mesa, que eu já não sei onde eu enfio. Aliás, eu acho que eu estou até com ele aqui no meio das coisas aqui que está servindo de suporte. Já achei aqui, está aqui embaixo. Eu vou baixar um pouquinho aqui. É esse aqui, olha. Esse outro livro também trata da mesma tese. É um outro autor também chamado Eric Reinert. O nome do livro, Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que os Países Pobres Continuam Pobres. Então, esses dois autores aqui, eles fazem justamente esse diálogo. E eu recomendo um terceiro livro aqui também, que é desse autor que você deve conhecer, mais antigo, do Rajon Cheng, Chutando a Escada. Então, esses três livros, eles se complementam e vão justamente nessa linha de discutir por que a economia chinesa deixou de ser a maior economia do mundo, por que a Inglaterra, depois a Europa, Estados Unidos, e por que a China está voltando agora. Mas, enfim, segue o debate aqui, tem algumas perguntas aqui que estão sendo feitas, Machado. Eu queria privilegiar quem está nos assistindo agora. Claro. Então, se você puder ler as perguntas e ir respondendo, aí você consegue ler as perguntas aí? É porque aqui eu só tenho as últimas, eu não acompanhei lá atrás. Eu estou aqui com um abraço do Nélio Bordalo, outro abraço para ele. Ele gosta dos livros, alguém está comentando aqui, eu sei que ele gosta, eu também gosto, mas tem um aqui, vamos lá. Pergunta, qual setor da economia, considerando a perspectiva macroeconômica, podemos direcionar os investimentos públicos e privados no Brasil para que possamos dinamizar a economia brasileira? Veja, aí eu acho que você tem que separar a situação em duas partes. Hoje não é o escolher, é o que dá para fazer. Então, eu acho que muito mais do que reclamar da primarização, nós temos que dar graças a Deus que nós temos um agro dinâmico. Eu só tenho uma questão, uma crítica, Eduardo, quando se fala em desindustrialização e reprimarização, porque fica parecendo que o Brasil está voltando ao que era 50 anos atrás. Não é, porque o nosso setor agroindustrial, em que pese tenha recebido muito subsídio na trajetória, ele conseguiu fazer uma mudança sensacional. Eu costumo dizer que se tivesse uma Embrapa em cada segmento de atividade no Brasil, o país seria outro. Então, o Brasil conseguiu, através do esforço que foi feito, da pesquisa que foi realizada, transformar o Cerrado, que era considerado inóspito,
num celeiro para o mundo. É o melhor lugar do mundo para produzir soja. Outras regiões nós melhoramos para produzir aves e assim por diante. Então, o nosso agro hoje é referência numa série de segmentos. Nós somos os primeiros lugares e estamos nos beneficiando desse esforço que foi feito. Agora, passado esse primeiro momento, que você não vai ter muita escolha, o Brasil precisa repensar o seu modelo. Veja, quando a gente... o que me deixou pasmo agora é que, com a pandemia, nós tivemos problemas de abastecimento de, por exemplo, respiradores, que é um negócio que envolve alguma tecnologia. Até aí, eu não acho bom, mas eu até compreendo. Agora, nós tivemos um problema para produzir máscara e avental. Porra! É setor básico, é indústria têxtil. Não é possível que o país dependa do resto do mundo para produzir coisa tão simples. Isso mostra como nós ficamos defasados. Isso tem que ser repensado. Machado, nós temos mais uns 10 minutinhos de live aqui. É uma pena que a gente tenha 1 hora, talvez a gente possa até alongar essa live. Mas, por exemplo, o Israel Benevides está perguntando: o Brasil vai crescer em U ou em V? O Roberto Alcântara, que é o presidente do Conselho Nacional de Economia, manda um abraço. O Caranguejo, Marco Aurélio, colega de faculdade, economista que tu conheces, ele fez uma pergunta 2 vezes aqui. O novo normal e o low touch vieram para ficar pós-pandemia mundial chinesa? Vamos lá. É claro que aí a gente vai especular, porque ninguém tem certeza, né? O Paulo Guedes falou que vai ser em V, né, que a recuperação vai ser muito rápida. O Canuto publicou um artigo dizendo que não dá para ser em V, vai ser em U. Mas ambos acreditam que a recuperação vai ser mais rápida do que muita gente está prevendo. E aí eles trabalham... Mas eles estão levando em consideração o colapso das contas públicas, Machado? O colapso fiscal? Os dois estão. Tanto que o Guedes está sendo, de certa forma, muito criticado, porque ele fica pensando no colapso lá na frente e diz que ele está liberando pouca grana agora. Então, ele tá preocupado com o que você chama de terceira onda, não tem dúvida, e o Canuto também, até pela experiência que ele adquiriu nos organismos multilaterais. Mas o que eles estão trabalhando como ideia, com a qual eu até concordo, é a seguinte: 9 dos 10 artigos que a gente lê hoje falam que o mundo não vai ser mais o mesmo. Eu tenho muito medo de afirmações dessa natureza. Na crise lá de 2007 e 2008, lá na crise do subprime, essas afirmações também brotavam com uma facilidade muito grande. Claro que você já chamou atenção, são crises diferentes. Essa daqui implica em perdas de vidas humanas. Aquelas lá era perda financeira. São duas coisas diferentes. Mas o que a gente notou? Tanto no petróleo, como na crise de 2007, 2008, etc., assim que o mundo reassumiu uma certa normalidade, quase tudo voltou a ser como era. Preocupação em ganhar dinheiro na bolsa, em crescer mais do que os outros, quem tem condição de viajar o que puder. Então, esse ponto eu tenho muita dúvida se vai mudar. Os problemas continuaram, a questão ambiental continuou, a questão da relação entre os países ricos e os países não ricos, chame de emergentes, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, continua a mesma, os organismos multilaterais continuaram a ter problema, a discussão entre multilateralismo ou outro tipo de relação internacional continuou em cima da mesa e não resolveu até agora. Então, o que eu consigo ver aqui é que nós vamos ter, no pós-pandemia, algum tempo em que, na discussão sobre o papel do governo da economia, a intervenção mais forte do governo da economia vai prevalecer do que a posição liberal de menos intervenção. Segunda coisa, o multilateralismo vai perder espaço. Os países vão estar muito preocupados com o seu próprio umbigo, com a sua própria recuperação. Essas são duas coisas que me parecem muito claras. Agora, de resto, eu não acho que o capitalismo vai mudar muito, vai ficar mais humano, mais solidário, nada disso. A situação normalizou, eu acho que... E o capitalismo tem uma vantagem em relação a isso. Vou fazer aqui vou parafrasear uma frase do Churchill e adaptar. O Churchill falou isso da democracia. É uma porcaria, quer dizer, não é a melhor coisa do mundo, mas tudo que se criou depois dessa foi pior.
Capitalismo é igualzinho. O capitalismo tem um monte de problema, mas todos os sistemas que se criaram depois dele se provaram piores do que ele. Então, até que se encontre alguma coisa melhor, o que a gente vai ter é um capitalismo diferenciado, com maior grau de regulamentação durante algum tempo, e aí o pêndulo da história mostra isso. Aí vem um período de regulamentação. Aí os governos exageram em alguns pontos, os liberais ganham força e recuperam lá na frente. Aí desregulamenta tudo, fica tudo muito aberto, ou vem um problema muito grande que o mercado não resolve, os intervencionistas ganham espaço. Eu acho que o pêndulo vai continuar acontecendo. A única diferença que eu vejo, historicamente analisando, é que o pêndulo levava séculos para mudar de um lado para o outro. Depois ele passou a levar décadas, e ele está começando a levar anos para mudar de um lado para o outro. Perfeito, Machado. Temos mais algumas perguntas aqui que foram feitas. Quero cumprimentar o professor Ian Blois. A Paula está participando ativamente aqui. Nélio Bordalo também. Olavo das Neves, lá de Santarém. Eu gostaria de perguntar se vocês têm mais alguma pergunta que a gente possa aproveitar a presença do professor Machado aqui. Machado, é impressionante, né? Mas o Marco Aurélio perguntou se esse novo normal veio para ficar, ou seja, a tendência é que a gente tenha um baixo crescimento econômico agora no nível mundial nos próximos anos, Machado? Não necessariamente. Vai depender do tipo de recuperação e do tipo como as grandes lideranças coordenarem o pós-pandemia, né? Porque no 2002... Pois é, mas tu não acha que nós temos um vácuo de grandes lideranças em nível mundial? Não falo nem no Brasil. Pois é, mas em 2007 e 2008, quem assumiu a coordenação nem era uma grande liderança internacional, que era um primeiro-ministro inglês, que nem foi um cara muito importante, o David Cameron. Mas ele realizou uma reunião do G20 lá, no começo da crise, e coordenou a atividade capitaneada por essas grandes 20 economias. Hoje não, porque o Trump tem uma visão voltada para o umbigo dele, tá? Não existem outras grandes lideranças, mas quem sabe? Eu acho que a gente tem que sonhar com o possível, com o melhor e não com o pior. Eu acredito que é possível haver uma recuperação rápida, até porque você vai ter números muito ruins, provavelmente ao final de 2020. Então, a partir de uma base ruim, a perspectiva de crescimento torna-se até um pouco mais fácil. Crescimento, fazer com que isso se transforme em desenvolvimento, atinja todo mundo e incorpore todo mundo que vai perder emprego ou precarizar o emprego, é um outro desafio. Mas a gente tem que estar voltado para isso. Queria só mencionar aqui, estou vendo que está participando uma minha colega de faculdade no Mackenzie, estou dizendo dos anos 70, Verena Langiani. Obrigado por acompanhar, Verena. Machado, eu queria combinar contigo, nós temos mais pouco tempo de live aqui, mas eu acho que o assunto está muito gostoso. Eu tenho visto muitas perguntas aqui. Então, o que nós vamos combinar aqui? Quero combinar contigo. Eu não quero estrangular as perguntas nem o tempo de resposta. Se a live cair, eu vou chamar uma nova live, você entra e a gente continua com esse bate-papo. Pode ser? Por mais uns 20 minutos, porque senão me matam aqui em casa. Tá bom então. Aí não te deixam fazer a live sexta-feira que vem, né? Não, o Olavo das Neves. Que vem tá combinada. O Olavo das Neves fez uma pergunta que está sendo muito feita. Inclusive, vou fazer uma live com o Olavo na próxima quarta-feira, sobre a questão dessa dualidade. Ele está dizendo que com o lockdown estamos salvando vidas. Atestam alguns. Mas e as quantidades de mortos ou efeitos colaterais que vai gerar na economia? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que são duas coisas diferentes. A segunda é terrível, tão terrível quanto a primeira, mas nós não temos escolha. Eu ouvi um podcast lá do Espaço Democrático com um especialista em saúde pública, usando muitos exemplos aí de Belém e de Manaus. A desproporção, a primeira coisa que ele chama atenção é a desproporção entre a relação de leitos e demanda entre os hospitais públicos e privados. Mas ele traz a discussão, o sistema privado, quer dizer, o governo ele pode pleitear e até exigir o uso da rede privada em época de pandemia, pode e deve.
sobretudo nos estados em que a coisa chegou muito rápido no limite. Então, eu acho que... O problema, Machado, é que aqui, por exemplo, colapsou tanto o sistema público quanto o privado. Quer dizer, quem tem plano de saúde não consegue ter acesso ao hospital privado aqui, ó. Nós temos 26 segundos restantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live e vou chamar uma nova live para a gente continuar mais uns 10, 15 minutinhos só, no máximo, ok? Combinado? Então, pessoal, eu vou encerrar e vou entrar de novo na live para a gente terminar esse bate-papo com o Machado aqui.